Então, boa tarde, turma de números na educação básica. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022 e nós vamos ter a apresentação do quarto seminário, cujo tema é a modelagem matemática em números. Então, eu já passo a palavra para o grupo responsável e agradeço pela apresentação. Está com vocês. Obrigado, Jussara. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Tá? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre modelagem matemática em números, baseado num artigo sobre modelagem matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês estão me ouvindo direitinho? Esse microfone aqui é complicado. Mas é meio que isso. Primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre os integrantes do grupo. Eu, o Alexandre, o João e a Rafaela. Se quiserem dar um oi, ligar a câmera, dar uma acenazinha. Oi, gente. Ótimo fundo de tela do Maravilhoso. Minecraft. Gente, Tá. Primeiro a gente vai falar um pouco, discutir sobre o artigo Modelos Matemáticos nos anos iniciais das pesquisas às práticas. Primeiramente, a gente precisa falar um pouco sobre o que é modelagem matemática. Tá? Modelagem matemática, ela tende a inverter um pouco a ideia inicial de ensinar matemática, onde você apresenta um problema real do cotidiano e a partir desse problema você apresenta um conteúdo teórico, que é uma maneira diferente e considerada melhor de ensinar algumas coisas. O autor cita no início alguns autores que é sempre bom dar uma reforçada, que é o English. English é um nome de uma pessoa, eu demorei um pouco para achar essa pessoa, mas English é um nome. Ele fala que a modelagem começa quando com um problema no mundo real, que requer interpretação, investigação e representação da matemática nesses problemas. E a gente vai apresentar hoje vários problemas feitos por três professores de diferentes níveis. Um problema foi apresentado por uma aluna de iniciação científica, a outra foi uma professora de mestrado, se eu não me engano, que estava fazendo uma matéria sobre modelagem matemática, e um terceiro é sobre uma doutoranda fazendo pesquisa sobre modelagem matemática também, nos anos iniciais. É importante lembrar também que não tem muita pesquisa científica sobre esse assunto, não sobre modelagem matemática, mas modelagem matemática no início do ciclo fundamental, nos anos iniciais. E o autor traz isso como uma problemática e uma motivação para produzir o artigo que a gente vai citar. Você está de novo o English e o Oder. Ele falou de novo sobre modelagem matemática, onde várias questões, conjecturas, conflitos, revisões e resoluções surgem à medida que as crianças desenvolvem, avaliam e se preparam para comunicar seus produtos. Tá? O que o autor quer dizer quando ele fala de produtos? Tá? Ele está se referindo a descrições, explicações, justificativas, representações matemáticas associadas àquele modelo. Então, ele vai falar sobre as coisas que ele aprendeu, sobre as coisas que ele pensou. Nem sempre vai estar certo, mas é esse produto que surge a partir dessas discussões. Desculpa. E esse olhar interativo dos alunos contribui muito para que a matemática e a realidade não sejam vistas muito como isoladas, mas sim como um todo, sabe? Para quem já teve presente dentro de sala de aula, é muito comum os alunos, principalmente um pouco mais novos, virarem e falar, mas como que eu vou usar isso na minha vida? É meio que isso, a modelagem tem o intuito de conectar a realidade com o pensamento matemático e mostrar para esses alunos que a matemática está presente no dia a dia deles e que eles querendo não precisam dela e mostrar que em certos pontos é divertido e necessário. Matemática nos anos iniciais.
Foi o que eu falei, é o nome do artigo, tá? Para quem quiser procurar, vai estar no. Eu vou colocar aqui no chat do grupo depois, para quem quiser saber mais, não tem problema. Agora a gente vai falar um pouco sobre as 3 atividades realizadas no artigo. Então, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os procedimentos adotados nas atividades de modelagem de 2 dessas professoras. Então, na atividade 2, o objetivo da professora era calcular com os alunos dela, né, quanto eles iriam gastar para fazer beijinhos para a turma toda. Então, isso foi a origem da situação problema, né? O problema é que ela colocou em questão para eles desenvolverem a atividade. Então, primeiramente, ela disponibilizou um vídeo com o preparo do doce e depois ela montou um kit que tinha, dentre outras coisas, a receita que eles deveriam seguir e algumas forminhas, porque assim, né, eles iam conseguir padronizar o tamanho do docinho que cada aluno ia produzir. Então, essas 2 primeiras ações que a professora tomou serviram para ajudar os alunos nas coletas dos dados. Depois, os alunos confeccionaram os beijinhos usando ingredientes para a receita toda, ou parte dela. Eles escolheram quanto de ingrediente eles iam utilizar. E com isso, os alunos produziram os doces para coletar a informação de quanto eles iam produzir, e esses dados seriam usados na aula síncrona com a professora. Depois, a professora mandou um formulário online para eles responderem e para saber quantos doces cada aluno ia comer. Aí, esse formulário que a professora disponibilizou, ela já estava com o intuito de saber que, tipo assim, essas informações poderiam ser pedidas pelos alunos ao longo do desenvolvimento da atividade. Depois disso feito, a professora montou um gráfico no Excel, aí eles compararam os rendimentos obtidos por cada um dos alunos. Eu acho que nessa parte da atividade, uma outra abordagem teria sido melhor, porque aí os alunos estariam mais presentes na atividade, né? Mas no centro, protagonizando o desenvolvimento dela. Mas acho também que um fator que dificultou muito essa parte da atividade foi o ensino remoto, né? Por causa da pandemia, e a professora, não sei se por não ter muita familiaridade com esse tipo de atividade, não pensou em outra maneira, né, de dar seguimento a essa atividade. Aí depois, ela introduziu um conceito matemático, que é a média, que eles não tinham visto esse conceito até então. E esse conceito foi necessário para eles estabelecerem quanto de doce que uma receita rendia, porque cada aluno obteve um resultado, né? Então, eles tinham que comparar e a média era o caminho para estabelecer esse valor. E depois, os alunos perguntaram quantos que eles eram na turma, né? Para saber quanto de doce eles teriam que produzir para fazer a receita para a turma inteira. E aí, coletando esses dados, eles concluíram que eles deviam fazer 3 receitas, porque eles arredondaram, né, para um número exato de receita, um número inteiro, né, para não ter, tipo, fração dos ingredientes da receita. E enquanto na atividade 2, a professora que estabeleceu a situação problema, já na atividade 3, isso surgiu a partir dos próprios alunos, porque eles estavam querendo pintar uma amarelinha no pátio, e foi estabelecido que só seria possível depois da pintura do pátio todo. Aí, com isso, a professora perguntou para eles quantos litros de tinta seriam necessários para a pintura total do pátio. E ela chamou um dos pais dos alunos, que era pintor também, e ele informou que 1 litro de tinta daria para 5 metros quadrados. Aí isso foi um encaminhamento do pintor junto com a professora para dar continuidade à atividade. Aí, a partir disso, surgiu um problema, né? Porque eles não sabiam
quanto de área que tinha o pátio, qual a medida da área do pátio. Então, eles tiveram que coletar os dados para calcular a área. Aí um deles sugeriu que poderiam medir os lados usando os pés dele. Aí a professora separou em 3 grupos, 2 ficaram responsáveis por medir os lados do pátio e o terceiro grupo ajudou na contagem dos pés que dariam os lados, né? Nessa atividade, por coincidência, os pés das crianças tinham o mesmo comprimento, deu o mesmo valor o pé das crianças. E se não tivesse a mesma medida, né, o que eles fariam? Qual seria a próxima medida a ser tomada? Não sei, eles poderiam sugerir usar régua ou algum outro instrumento de medida, só que poderia não ser muito conveniente por causa do tamanho do pátio, né? Então, não sei, talvez eles pudessem usar um objeto maior e depois medir o comprimento desse objeto. Mas aí, no caso, eu acho que essa ação tinha que partir dos próprios alunos, né? Porque eles têm que ser os protagonistas nesse tipo de atividade e isso ajuda na aprendizagem do aluno, né? Jussara? Oi, só aproveitar a sua fala, Rafaela, porque você está mostrando exatamente que quando os alunos são protagonistas na atividade, o professor não tem muito controle sobre o que acontece, né? Então, você está colocando questões aí que são do tipo, e se os alunos resolvessem fazer desse jeito, né? E se eles fizessem de outro jeito? Porque como o professor não está controlando todos os passos da atividade, inúmeras coisas diferentes podem acontecer. Então, é importante esse questionamento que você está colocando para deixar claro isso para a gente, né? Que o professor não controla tudo em atividades mais abertas, como as que são descritas no artigo, principalmente como nessa terceira, né? Que foi uma iniciativa dos próprios alunos. Só para acrescentar essa informação aí, essa observação. Obrigada, Rafael. Não, isso, exatamente. Porque nesse tipo de atividade, né, é mais aberto e os professores não têm como adivinhar qual que vai ser a reação dos alunos, né? Porque, igual na primeira atividade do artigo, depois os meninos vão falar, eles poderiam ter reagido diferente quando viram a arte, né, a obra Obaporu. Então, o professor não tem como adivinhar, digamos assim, né? Mas dando continuação à atividade 3, depois que eles mediram o pé, eles calcularam os lados do pátio e como eles já sabiam como calcular a área de uma figura, então eles calcularam a área do pátio todo. E como eles não tinham familiaridade com os números decimais, eles arredondaram os resultados para facilitar os cálculos. E depois disso, a professora lembrou eles também que eles tinham que tirar a área de uma das partes do pátio, porque tinha uma construção ali. Então, eles refizeram as medidas, calcularam novamente, e aí, com o cálculo da área e a informação que o pintor tinha trago para eles, eles conseguiram determinar a quantidade de tinta que eles tinham que utilizar para pintar o pátio. E é isso. Pedro, volta lá, fazendo favor, ainda. Primeiro, eu só queria pedir desculpa com antecedência, que eu andei meio doente esse dia para trás, ainda estou tossindo bastante, então pode ser que eu precise interromper minha fala por causa disso. Eu silencio o microfone e volto. Tá? Mas, enfim, eu vou falar um pouco sobre a primeira atividade que aconteceu no artigo, que foi essa de descobrindo o número do calçado. Como a Rafaela já falou, os alunos, eles viram aquele quadro da Vaporu e pensaram, nossa, mas imagina o tamanho que não deve ser o sapato que essa pessoa tem que usar. E a partir daí eles chegaram a essa discussão de, nossa, mas eu calço 33, meu pé não tem 33 centímetros. Como que eu chego do tamanho do meu pé ao número do meu calçado? E aí a professora
propôs uma série de jeitos diferentes de medir o pé até chegar nessa questão. Você passa aí, fazendo favor, Pedro, agora. E como das três atividades, essa é a que mais dá para fazer em qualquer lugar, por assim dizer, a gente deixa ela por último, porque eu convido quem estiver presente aí a tentar fazer em casa. Tem o passo a passo aí na tela agora, do que foi seguido, e vocês fiquem à vontade para fazer. O interessante, o interessante dessa atividade é que, conforme você vai passando para as próximas séries, você tem ferramentas maiores e você pode restringir menos o que os alunos vão usar para medir o tamanho do pé. Por exemplo, aqui que todo mundo já tem uma noção maior da matemática envolvida e tudo, você pode usar, por exemplo, uma garrafa PET e saber que, sei lá, seu pé mede uma meia garrafa PET, você consegue fazer uma regra de 3 tranquilamente. Agora, com os alunos das séries mais iniciais, igual foi esse o caso, não dá muito para fazer isso, porque eles vão ficar meio perdidos. Então, o que foram usados foram grãos de arroz, né? Que, se eu não me engano, foram já para substituir um outro grão, mas acabou que a medida foi exatamente a mesma. 36 grãos de arroz equivaleria a um sapato de número 36, por exemplo. Nossa, O grão, só um negócio, o grão original é o grão de cevada, que Isso. não é muito fácil de achar. Então, por isso que ela se adaptou e usou o grão de arroz, que tem mais ou menos a mesma medida. E é uma oportunidade também para conectar com história, né? Porque provavelmente a escolha do grão de cevada tem a ver com a cultura que estabeleceu essa comparação, né? Aqui no nosso dia a dia não é comum a gente ter grãos de cevada em casa, né? Mas talvez nesse lugar onde, e aí a importância da história, né? Talvez nesse lugar era mais fácil ter esse grão em casa. E só como a gente vai precisar passar o slide, quem tiver vontade de tentar fazer isso em casa, tá bem simplificado na tela, é só tirar um print ou pedir que eu mesmo mando print no grupo do WhatsApp. Fiquem à vontade para tentar. Ai, gente, eu imaginei que lendo o artigo todo mundo fosse medir seu pé, porque eu fiz isso, para medir qual treina. Assim, eu não sei o tamanho do pé de vocês, mas o meu dá quase exatamente o tamanho de uma folha A4. Então, eu não tive muito problema, só tive que colocar os arrozinhos na folha de A4, porque eu tenho um pé gigantesco. Mas é isso. Pessoal, se vocês forem fazendo, manda print no grupo lá. Não precisa mandar o pack do pé, não. Pode mandar só a medidinha bonitinha, com os grãozinhos de arroz, que tá tudo bem. E já fugindo agora dessas três atividades do artigo, quando foi em 2019, eu participei do PIBID, e lá a professora Petrina, ela chegou a realizar uma atividade de modelagem com os alunos, se eu não me engano, foi do 6º ano. E apesar de eu não ter atuado diretamente nessa atividade, eu estava em outro grupo do PIBID, mas nas reuniões gerais a gente discutia muito sobre essa atividade. E os meninos do grupo, eles produziram um vídeo sobre isso, ele até foi para um monte de festival, e a gente vai passar esse vídeo agora. É um vídeo mais curto sobre os próprios alunos relatando a experiência deles na visão geral. Isso foi quando aconteceu aquele acidente da... Passa, safadão. Pedro, eu acho que está na ordem errada. E aí, foi quando aconteceu aquela descida de lama da barragem de Brumadinho, e eles fizeram esse trabalho para tentar calcular mais ou menos quanto custaria para remover toda a lama de Brumadinho. Aí você compartilha o vídeo, fazendo favor, Pedro. E aí depois a gente vai voltar numa discussão mais relacionando isso com o artigo diretamente, tá? Eu vou compartilhar aqui, vocês só me respondam aí se tá saindo o áudio do vídeo ou não, tá? Então, que eu não sei se vai funcionar aí, mas tá aqui. Ou está muito alto, vai me dando feedback aí, gente.
Não tá com áudio. Não tá com áudio? Deixa eu tentar. Tem que Eu- compartilhar o áudio Tem que também, né? compartilhar o navegador e não a tela inteira, Pedro. Oi? Modelagem depois. Modelagem. Isso agora foi. Sei que modelagem Oi. é ficar com massinha. E agora, o que vocês acham? Agora eu acho que é um trabalho de vídeos, que vai fazendo algum tema e transforma em matemática. Nossa, que resposta boa, velho. Uma atividade de modelagem matemática para diversos autores pode ser definida como a aplicação da matemática em outras áreas de conhecimento. Olha, eu opto por trabalhar com as etapas de Burac simplesmente porque eu acho que é bem didático e é muito simples. Então, eu acho que funciona bem para trabalhar com crianças. A ideia de trabalhar com as barragens surge em uma reunião do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, quando a professora coordenadora do PIBID de Matemática, Terezinha Fuazaki, sugere aplicar temas atuais na sala de aula. A professora Petrina, professora supervisora do PIBID e docente na Escola Municipal Minervina Augusta, por ter experiência com atividades de modelagem, nos sugere realizar uma. Com isso, ela prepara uma aula sobre a modelagem matemática na educação matemática. Bom, a pesquisa ela nunca para. Em tese, não deveria parar. Chega um momento em que temos que apresentar o tema escolhido para os alunos do 6º ano. E aí vira a maior confusão dentro da sala de aula, mas uma confusão muito organizada. Os alunos começaram a questionar a quantidade de lama, o tanto de lama que vinha da barragem, qual a altura da lama, entre outros vários questionamentos. Chega então o momento da problematização e da indagação. Tudo aquilo que foi dito pelos alunos em sala nos serviu como base para a pergunta norteadora do nosso trabalho. Quanto de rejeito proveniente da ruptura da barragem do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, deverá ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental? Para respondermos à pergunta norteadora, com dados mais precisos, nós decidimos trabalhar com apenas uma parte da área atingida pela lama. Delimitada a região, foram feitas 2 maquetes para permitir a visualização espacial dos alunos. Na primeira maquete, fizemos a representação do relevo da região, utilizando-se das curvas de nível, considerando o volume. Já na segunda, não somente fizemos o relevo, mas também utilizamos o gesso para simular a lama na região. Com as maquetes prontas, os alunos foram divididos em grupos menores. E com o molde provindo da maquete de curvas de nível, foi possível então passá-lo para o papel cartolina, sendo a primeira área a ser calculada pelos alunos. Perguntamos aos alunos como calcular essa área. Eles sugeriram fazer um monte de quadrados lá dentro. Isso porque haviam recém-aprendido a calcular a área de quadrados. Portanto, nós e a professora Petrina mostramos aos alunos a vantagem de se utilizar quadrados com lados proporcionais, ideia da progressão geométrica, criando um padrão nas medidas, independente do tamanho do lado escolhido. Os alunos, então, coloriram os quadrados congruentes, de forma a facilitar a visualização e a contagem. Este passo foi fundamental para o sucesso do cálculo da área que estávamos pretendendo. Durante esse momento da atividade, foram gastos aproximadamente 8 aulas. Por estarmos trabalhando com turmas de 6º ano, o método de exaustão apresentou certas dificuldades. Alta demanda de tempo, uma certa imprecisão na produção de quadrado por parte dos alunos e alta mobilização dos estagiários do PIBID. Surge então a necessidade de se pensar em outras maneiras de calcular a área das cotas restantes. Dessa forma, poderíamos mostrar aos alunos que existem mais possibilidades de se calcular as áreas, além de procurar outro método que também fosse eficiente. Surge então a ideia da decomposição poligonal. A ideia consistia em dividir a área das cotas restantes em triângulos, trapézios e retângulos.
Após os estagiários do PIBID realizarem esse processo, os alunos fizeram as medidas dos segmentos. Esses também já haviam sido medidos pelos estagiários, de modo que os valores foram tabelados. Assim, todos os grupos encontrariam valores iguais. A partir dos valores encontrados das outras cotas, foi possível determinar o valor do volume. Afinal, estávamos trabalhando também com o relevo. Nos deparamos então com a última etapa de Burak, a análise crítica. A professora Petrina e os estagiários do PIBID desenvolveram uma atividade para os alunos por meio do qual eles questionavam a importância do trabalho realizado para aqueles moradores de Brumadinho. E, por meio dessa atividade, chegamos em um valor para a reconstrução ambiental daquela área em torno de R$ 1 bilhão. Este sim foi um verdadeiro momento de aprendizagem para todos nós, pois foi um momento em que nós percebemos como eles entendiam tudo o que estava acontecendo. Um tempo atrás, eu postei no fórum, naquela discussão que a gente ia ter sobre esse artigo, inclusive uma pergunta justamente para comentar aqui, que foi se vocês achavam que existia algum tipo de algoritmo que te levaria a fazer, que te orientaria a dar o trabalho de modelagem, né? Como a Jussara mesmo respondeu, que como é uma coisa mais aberta, não tem um algoritmo que faça isso. E, de fato, eu também acho muito que não tem, sabe? Mas existe essas 5 etapas de Burak, que eu acho que é muito importante comentar. Eles não vão funcionar sempre, você vai ter que adaptar essas etapas ao problema, e coisas assim, mas elas existem e são muito boas, para dar pelo menos uma orientação de por onde começar, ou tá aí, agora o que a gente faz. Que foi exatamente o que a Petrina tomou como base para fazer esse trabalho. As 5 etapas de Burak, elas são a escolha do tema, a pesquisa exploratória, o levantamento dos problemas, resolução dos problemas e análise crítica. Em resumo, é isso. Mas tem uma teoria muito maior do que isso, maior do que a gente pode explicar durante esse tempo de aula. Então, procurem saber, que é bem interessante. E, como eu falei, eu não estava fazendo parte diretamente do grupo que realizou esse trabalho, mas eu entrei para o grupo que foi para essa escola no semestre seguinte. Foi mais ou menos um mês depois que tinha acabado. E os meninos ainda estavam comentando sobre isso, e uma coisa que aconteceu, tanto aí quanto a gente percebeu naqueles trabalhos, que deve ter acontecido também, apesar de não ter sido comentado, os meninos depois sempre surgem aquelas perguntas, mas e se isso tivesse sido diferente? E se aquilo tivesse sido diferente? Isso ainda funcionaria da mesma forma? Aí, Pedro, você volta um slide, por favor. E aí, aquela questão do sapato, a gente parou para pensar em coisas que, de fato, poderiam ter acontecido diferente. E são as 3 questões que eu queria trazer para cá, que é aquela primeira questão, que foi o que eu até comentei antes. E se a gente não puder usar grão de arroz? Puder usar alguma outra coisa, como, por exemplo, o Pedro falou que é quase o tamanho de uma folha A4. A gente conseguiria chegar a essa mesma conclusão a gente conseguiria chegar em um lugar em que os alunos entendessem que, por exemplo, meia folha A4 equivale a um número 23. E não sei se vocês já repararam nisso, mas chinelo, principalmente, que tem bastante, tem aqueles númerozinhos lá que tem o Braille, tem o Zewa, e tem o da Europa, que a medida é diferente. E se a gente pegasse como base o nosso número aqui no Brasil e quisesse descobrir qual seria nos Estados Unidos? Aí a gente conseguiria fazer isso sem ter que precisar medir o pé de novo? E se a gente quisesse tomar o caminho contrário? Eu sei o número do meu sapato, mas eu não quero medir meu pé, ou eu não consigo medir meu pé por alguma razão. Eu consigo descobrir isso a partir do número do meu sapato? E é isso. São as questões que a gente queria trazer para cá para discutir com vocês. Essas questões aí, Alexandre, elas têm
tem a noção de função aí por trás, né? É lógico que você não vai falar de função nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, mas é um trabalho inicial com funções, né? De associar a medida do pé ao número do calçado. E composição de funções aí também, né? De transitar entre diferentes unidades de medida, entre diferentes enumerações de diferentes países, né? Você está trabalhando com a ideia de funções aí, sem falar de funções. Uma coisa que eu escuto muito de alunos, tipo assim, eu fiz esse um ano no PIBID e agora eu estou fazendo um ano e meio no residência. Então, eu tenho um contato com essa galera que está aprendendo funções. E uma coisa que todo mundo tem medo é função, até eles entenderem o que é função. Eles falam, isso que é função, isso eu já sabia, só não sabia que era função, sabe? E, de fato, é uma coisa que está presente desde sempre, mas o pessoal fica com medo porque fala que é função. Então, eu vou dar um spoiler aí do artigo que eu e Petrina escrevemos. Né? Ele já está pronto, né? Só que só vai ser publicado em abril. Pronto e aprovado pela revista, então por isso eu posso falar. A gente está propondo ali no artigo uma ideia do que a gente chamou de pensamento integral. Seria trabalhar com resquício, com uma ideia de integral no ensino fundamental. Né? Porque e o que a gente está defendendo é que a gente não precisa esperar um ano X para você começar as ideias iniciais de algum conceito, né? Da mesma forma, né, que a gente falou aqui, pode começar cedo a ter umas ideias de função para na hora de formalizar esse conceito, isso já seja algo familiar para os alunos, né? Você pode começar a trabalhar com pensamento algébrico desde cedo para quando chegar no 8º ano isso ser familiar para o aluno. Da mesma forma, a gente pode começar, e o exemplo do projeto lá do Mar de Lama, né, é típico disso. Você começa com algumas ideias de integral, sem falar em integral, e aí quando se você vai fazer, depois se deparar com o conceito de integral no ensino superior ou no ensino médio, isso é fácil para você, né? Então, é essa ideia que a gente está defendendo no artigo e a gente usa como exemplo projeto Mar de Lama, né? Que os meninos estavam calculando integral no 6º ano. Exatamente isso. Pode falar, Pedro. É porque eu tive contato com o pessoal que produziu o vídeo na época que eles estavam fazendo. Eu não estava no projeto, eu estava fazendo outras coisas, não estava nesse projeto, mas eles contavam as coisas. Eu lembro muito bem da Isabela, que é a pessoa que mais fala no grupo. Ela chegou no DA e falou assim: gente, nós estamos começando a ensinar integral para os meninos. E eles estão no 6º ano. Eu dou aula para menino de cálculo 1 que não sabe metade do que esses meninos estão fazendo aqui. Não tem noção. Então, tipo assim, isso ela falando, se eu começar a explicar integral, sem falar que é uma matéria de faculdade, os meninos vão aprender. Isso é muito louco, porque, tipo, quando ela me apresentou o projeto, eu perguntei para ela, vocês estão ensinando integral para menino de 6º ano, não faz o menor sentido. Aí depois que ela me explicou o projeto, que eu achei muito bacana. Eu nunca tinha visto esse vídeo em específico. Eu sabia do projeto, convivi com o pessoal que realizou. Lembro deles falando muito bem desse projeto e tal, mas eu nunca tinha visto o vídeo em si. Achei muito bacana. Tem um outro vídeo também com os estudantes, vocês viram? Eu acho que eu vi, sei o que você está falando. Vou procurar aqui no YouTube para. Alguém procura aí para gente, da Petrina? É um vídeo com os alunos, chama Mar de Lama. O vídeo. Mas, João, você ia falar? João Vitor. Eu ia falar o seguinte, porque curiosamente essa galera que fez esse trabalho eu também convivi com eles, inclusive um dos membros desse trabalho é um amigo meu, o Rafael, e ele estava fazendo o trabalho, quando ele estava terminando esse trabalho, a gente estava fazendo o cálculo numérico juntos. A gente curiosamente falou, olha, o que você está ensinando para os meninos, a gente está vendo aqui exatamente a mesma coisa. Aproximação diária pelos quadrados e por triângulos e coisas parecidas. E é curioso que nem... quando você falou, Jussara, da questão de deixar na mão dos alunos, né?
que quando a gente deixa a mão dos alunos, a gente não sabe o que vai fazer. A gente viu 2 exemplos que da questão do pé, um deles medindo a área através de passos. Hoje, acho que são 3 países do mundo, né? Estados Unidos, Canadá e mais de um, né? Se você contar todos os países adjacentes à Inglaterra, usam as medidas imperiais. E curiosamente, uma como é que fala, das conclusões históricas que tem é que a medida pé, talvez ela tenha começado não da medida da história, como se dizem, da medida do pé se não me engano, é do rei Henrique I, se eu não me engano, algo assim, mas sim dos camponeses que usavam os próprios pés para medir as áreas. E daí surgiu a medida pé e se popularizou, que hoje a gente conhece como um pé, ou 30,48 centímetros, mas que surgiu daí, de um problema que eles resolveram de uma maneira, curiosamente, séculos depois, os alunos de escola de ensino básico resolveram do mesmo jeito, como calcular uma área usando o que eles tinham disponível. E isso tem tudo a ver com vários pontos aqui da nossa disciplina, né? Primeiro, o nascimento de conceitos matemáticos na vida, em necessidades sociais, né? De medir, de contar, né? No caso do usando o pé, necessidade de medir, o que leva à necessidade da gente colocar a matemática para conversar com a história, né? E não tratar a matemática como se fosse algo que existe acima do bem e do mal, desconectado da vida, né? A questão da medida, né? Que a gente estudou aqui, os números racionais, a gente conversou sobre isso, que tudo que a gente mede concretamente vai ter como medida um número racional, porque as réguas, a gente não enxerga número irracional nas réguas, ou nos pés, ou nas trenas, ou nos grãos de arroz, né? Vai ser sempre número racional. No cotidiano, no mundo concreto, a gente se vira muito bem com números racionais. E a questão dos números irracionais, elas vêm de uma necessidade matemática, né? O Cleusa, você vai falar? Eu queria falar. Tá. Então, só concluindo aqui, né, que para dessas várias conexões, né, das falas de vocês aí agora com a nossa disciplina, né, a questão dos números, né, e de como lidar com eles, de sua origem, etc. Oi, Cleusa. O microfone está fechado. Deixa eu só aproveitar esse um segundo aí, então, para avisar que o vídeo que a Jussara pediu dos meninos, eu acho que é o que eu achei, que eu mandei no chat aí, o link. Eu pensei em escolher ele para mostrar para vocês, mas esse aí conta mais a história do projeto, enquanto o outro contava mais sobre como ele foi feito de fato, pela visão de quem fez. Eu achei que o outro seria mais interessante de mostrar. Mas esse também vale muito mais a pena assistir. É um vídeo muito bom, assistam, e o link está aí no chat. Pode falar, Cleusa. Isso. Eu estou com o livro aqui do Ensino Fundamental, Ano Iniciais da Matemática, onde que eles ensinam a medida do tempo através dos povos antigos. Então, tudo que vocês estão falando tem nesse livro aqui, é um livro muito bom, até. A parte de iniciações, de tudo, eles abordam tudo através, eles não falam direto só da matemática, eles abordam a história antiga, como surgiu, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, para menino, o caderno 3, para menino do primeiro ano, que seria, eu não sei como é que foi que fizeram as distribuições, seria o terceiro ano infantil, né, que é o antigo pré-primário, já o aluno aprendendo tudo isso. Eu achei, assim, o máximo, que a gente sempre pondera as coisas para não adiantar muito para o menino. E nesse livro, não. Medida, essas coisas. Então, eles não mexem só com a parte numérica, mexem com as coisas do dia a dia. Então, eu achei super interessante. Inclusive, quando eu estou montando aqui umas aulas depois para entregar para a Jussara, baseado em tudo isso
que está sendo mostrado que, através desses autores que nós estamos estudando, né, quem montou esse livro utilizou muitas coisas desses autores, e eu achei super interessante e até mais fácil para ensinar. Então, a gente aproxima mais das crianças, ensinando dessa forma, e eles aprendem bem mais, eles participam bem mais do que se chegar lá, falar mecanicamente, e eles terem que resolver, não. Então, o livro ele é todo desenhado, todo colorido, usando lá atrás, povos antigos, ampulheta, bússola, esse material do dia a dia, que se vê muito também desenho animado. Então, eu acho que o aluno se interessa muito mais através disso. E aproveitando... E qual que é o autor, Cleusa? Qual é o autor desse livro? Vou olhar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo ler ele aqui. Eu estou de óculos, mas mesmo assim... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O livro é da Câmara Brasileira do Livro de São Paulo. Autoras Ana Paula Costa e Maria Inês de Almeida, Maria Cibele Aguiar Santos. Ana Paula Costa e Maria, isso mesmo. Beleza. E ele é do governo federal. E ele é daqui também, editora educacional, Rua Santa Madalena Sofia, bairro Vila Paris, Belo Horizonte. Olha, ele daqui, o autor daqui. Se me engano, esse autor é da UFMG. É, da UFMG. Então, esse livro é adotado numa escola que eu trabalhei, aí eu fui lá, porque a gente já quer alguma coisa relacionada sobre isso, peguei lá e peguei ensino fundamental, anos iniciais. O autor é da UFMG. Ok, obrigada. Aparecida Costa de Almeida. Eu não consigo ler muito por causa dos meus olhos, não me ajudam. Ah, tudo bem, Cleusa, já deu para dar uma boa noção. Obrigada. E sobre esse artigo da Petrina, eu até vi esse trabalho dela, que eu fiz o PIBID com ela. Então, na escola que ela dava aula. Então, eu vi muita coisa, muitos trabalhos bons dela, e esqueci o nome da outra coordenadora, a supervisora que eu fiz com ela também, foram com as duas. Érica. Foi a Petrina... Hã? Érica. Isso. Então, eu vi esse trabalho todinho também. Eu só não participei, mas eu assisti, contribuí com algumas coisas que às vezes ela perguntava, que dava para ajudar. Então, são trabalhos excelentes. Eu saí com uma bagagem muito boa, viu, do PIBID. Eles me deram uma bagagem boa mesmo. Excelente até. Ok. Obrigada, Cleusa. Então, avançando mais para a gente chegando à nossa conclusão, né? Só passar o slide aí. Então, a gente viu aqui, tanto no vídeo quanto nas nossas conversas e tudo mais, é curioso, né, como o assunto da interdisciplinaridade e da transversalidade, ele está muito presente na modelagem matemática. E muitos autores que eu procurei ler na internet e tudo mais, eles trazem esse tema de que trazer um assunto como modelagem matemática para a sala de aula é um esforço interdisciplinar realmente, porque a gente já comentou de história várias vezes, o vídeo que a gente viu, ele traz a noção de geografia, ele traz a noção de acontecimentos recentes, então não é algo simples assim, né, de ser feito. E a Jussara comentou, a Cleusa também, eu pegando uma frase de um autor que eu li aqui, chama Marcelo Rigonato, aqui, ó. A matemática só fará sentido para os educandos quando ela se tornar significativa e prazerosa. Isso ele escreveu na conclusão de um texto dele que ele estava falando sobre modelagem matemática. E essa conclusão, a gente acabou de ver o exemplo da Cleusa, realmente traz para a gente pensar, né, como é que... E aí vai a pergunta da nossa solução, da nossa conclusão, né, abrindo a discussão para vocês. Como que a gente traz isso para a sala de aula, né? Qual a melhor maneira? As situações, problemas que a gente já vê, trazer isso para junto com isso, trazer isso para a realidade do aluno, junto com a interdisciplinaridade. A gente
tem opções o que não falta, né? A gente viu nesse trabalho e no artigo tem exemplos e mais exemplos e a gente só vai descobrindo. A gente acabou de ver o trabalho também. E e um outro ponto, né? Porque toda essa questão é muito importante porque não só ela desenvolve a matemática, como ela desenvolve um início de um pensamento crítico científico nos alunos, que é necessário não só para a sala de aula, mas é necessário para a vida deles. Eu acho que quando os alunos vão aprender matemática, quem já esteve na sala de aula sabe que sempre que você começa a ensinar uma matéria nova, a primeira pergunta dos alunos, principalmente alunos pré-adolescentes, é para que eu uso isso? Né? Quando a gente traz realmente para eles falando aqui, eles realmente veem e sentem ao motivo em que eles vão usar isso fora da escola, os alunos tendem a aprender isso de uma maneira muito mais leve, menos maçante, e eles acabam realmente aprendendo aquela matéria e levando para a vida, em vez de só decorar e esquecer antes da próxima prova, né? Então, aí eu queria deixar essa conclusão aí para os alunos que estão participando aqui, para a gente também abrir essa discussão, né? Sobre o que vocês entenderam do trabalho e como vocês acham maneiras e ideias que a gente pode ter para seguir com a modelagem matemática, que é um assunto extremamente complexo, a modelagem matemática em si, mas do mesmo jeito que a gente viu no vídeo, a gente usando a integral, ensinando para alunos do sexto ano, de maneira simplificada, o que é basicamente uma integral, a gente pode fazer a mesma coisa com modelagem matemática, e a gente já viu exemplos disso, né? Então, queria deixar essa conclusão aí para vocês. Muito obrigado para os alunos que estão presentes, participando, e que possam continuar aí participando. Estão vendo? Alô? Oi, pode falar, Eu Pedro. queria Estamos só ouvindo. trazer uma coisa aqui, que enquanto a gente estava fazendo esse trabalho, pelo menos eu, tanto esse trabalho quanto no semestre passado, fazendo algumas outras disciplinas que envolviam modelagem matemática, eu percebia que muitos dos meus professores da minha época de escola utilizavam de modelagem matemática, e eu desconfio agora que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que eles faziam sem perceber. Que eles traziam, criava-se um problema dentro de sala de aula, ou no reduto da escola, sabe? Cria-se um problema e o professor simplesmente tenta ensinar os alunos a resolver. Então, tipo, problemas simples que esses trabalhos foram muito marcantes para mim, por exemplo. E determinadas disciplinas que fizeram uso desse tipo, eu lembro de de matemática com artes, se eu não me engano, era sobre fazer desenhos com figuras geométricas. Aí ele deu a introdução sobre a área dessas figuras. Teve uma menina que fez um quadro lindíssimo. Nunca vou esquecer. Ela fez uma flor lindíssima. E, na verdade, era artista. E certas coisas a gente... Tipo, eu nunca esqueci determinadas áreas de determinadas formas geométricas não usuais, sabe? Muito por causa desse trabalho. Então, eu gosto de sempre falar isso da importância da modelagem na minha visão como aluno, porque eu nunca tive a oportunidade de aplicar um projeto tão legal quanto como professor, mas como aluno eu tive umas experiências ótimas sobre isso e eu gosto sempre de falar da importância desse tipo de projeto. Pode falar, sabe? É só para... Bom, teoricamente, né, falando aqui sobre modelagem, às vezes ela se parece com outras abordagens metodológicas de sala de aula, né? Por exemplo, o trabalho com projetos, a trabalhos interdisciplinares, e embora tenham coisas em comum, resolução de problemas, investigação, embora elas tenham coisas em comum, às vezes a gente confunde, né? Por ter coisas em comum, a gente confunde uma com a outra, tá? Então, eu não sei exatamente, Pedro, como foram as experiências que você teve como estudante, mas que bom que teve. De repente, esse foi um projeto mais aberto, um projeto interdisciplinar, que envolve mais de uma disciplina, e não é necessariamente modelagem, tá? Então, existem várias metodologias pedagógicas que fazem conexão com situações reais, e nem todas são modelagem, tá?
Então, uma característica que eu normalmente uso para definir que é modelagem é se existe um problema da realidade para ser resolvido usando a matemática. Então, agora, se você está só simplesmente, ou simplesmente não, eu vou falar, mas se você está conectando mais de uma disciplina, tal, de repente não é entendido como modelagem. Mas também essa minha compreensão de modelagem não é a única que existe, tem toda uma discussão teórica e filosófica sobre o que é modelagem matemática. E só para esclarecer isso, tá? Que existem essas diferenças entre diferentes práticas e teoricamente também a gente tenta cartografar, né? Tenta organizar essas ideias aí sobre o que é modelagem matemática. Então, eu deixo aí o convite para quem se interessar sobre essas coisas para estudar mais e entrar aí nesse nosso campo da modelagem na educação matemática. Era isso. Obrigada, Pedro. Eu acho que pegando um pouco o gancho do que o Pedro acabou de falar, eu acho que é interessante também para deixar aqui para a gente discutir e pensar sobre isso, né? É que talvez o assunto que ele aprendeu talvez não seja modelagem matemática, tipo assim, tecnicamente falando, mas um ponto que ele viu, que eu vejo que é uma conclusão que autores diferentes têm sobre a utilidade da matemática, da modelagem matemática nos ensinos iniciais, que é qual é o ponto maior da modelagem matemática para os alunos, se não a criar capacidade crítica e o início de uma capacidade científica para que eles possam usar elas e exercerem áreas diferentes, de maneira em que é como se fosse realmente aquele botão, às vezes um botão de start para ele começar a ver as coisas com olhos diferentes, como a gente às vezes não espera que alunos de sexto ano vão imediatamente pensar para uma medida que é realmente usada hoje no mundo, como é o pé, ou como os alunos vão realmente pegar quadrados, que é o que a gente faz no ensino superior para medir áreas, só que através de formas mais complexas, né? Não, independentemente, isso é importante, ouvir, independentemente do nome, modelagem ou projetos, ou sei lá o quê, a riqueza desse tipo de atividade é enorme, né? Tanto que o Pedro tá descrevendo aqui para a gente, que ele lembra até hoje do quanto foi significativo isso para a formação dele, né, como estudante da educação básica. E é isso que fica para os alunos, né? Eu é que, assim, como pesquisadora dessa área, né, quis dar essa informação aqui para vocês, sem desmerecer as atividades que o Pedro está contando aqui. O importante é isso, gente, é essa conexão da matemática com a vida, seja por que metodologia for, para a matemática ser algo tangível, algo concreto na vida dos nossos estudantes. Né? Eu estou batendo nessa tecla aqui o tempo todo com vocês. Né? Quando a gente, professor de matemática, fica lá sozinho, na frente da sala, expondo conteúdo matemático sem conexão nenhuma com a vida, você está falando sozinho. Né? E eu, como professora, não quero isso para mim. Luísa. Vocês me lembraram de uma professora que eu tive no meu 7º ano, e não foi nem a primeira vez que eu lembrei dela nesse curso, em números na educação básica, mas ela fazia várias coisas assim, sabe? Teve isso e marcou muito uma que a gente cozinhou, a gente fez um bolo. Ela até chamava de prova do bolo, que ela dava a receita pronta e falava assim, e se a gente, em vez de colocar 2 ovos, a gente coloca 3? A gente teve que, né, fazer regra de 3, tudo mais e tal. Isso me veio na mente quando a gente estava falando sobre proporcionalidade, né, naquela oficina, acho que a 2, que a gente teve, né, sala de aula invertida e tal. Isso me questionou um pouco se
se seria bom, sabe, aplicar isso dentro da sala de aula. Mas eu acho que é uma forma de modelagem, ela trabalhava muito com isso com a gente. Teve uma época que ela até pediu para a gente levar aqueles, como é que chama? Que vem os preços, aquelas folhinhas de preço de supermercado. Não sei se ainda existe, mas existia quando eu estudava. E aí a gente teve que fazer a lista de compras se a gente fosse, se a gente morasse sozinho, sabe? E, tipo, a gente tinha, sei lá, 12 anos e a gente tava fazendo coisas assim. Se eu morasse sozinho, o que eu ia comprar? Ai, banana. E a gente super fazia as contas, sabe? Eu lembro muito disso. Eu achei que foi uma experiência também muito maravilhosa, igual o Pedro tava falando aí. Então, isso foi... eu adorei. Então, assim... eu acho que, eu não sei, igual ele falou também, não sei se ela tinha intenção e chamava isso de modelagem, mas eu acho que pode-se dizer que era. Eu preciso puxar a sardinha aqui para os negócios que eu participei. Gente, se vocês não participaram do PIBID ou do programa de residência e tiverem a oportunidade, participem, que é maravilhoso. Um aluno que eu tive, quando eu estava participando do PIBID também, ele tinha uma condição que ele tinha uma perda de memória recente, por assim dizer. Então, normalmente, você explicava para ele as coisas e no outro dia você tinha que explicar de novo. E no outro dia você tinha que explicar de novo, porque ele realmente não lembrava do que ele aprendeu. Então, ele estava, por exemplo, no 8º ano e a gente estava trabalhando com ele para ensinar ele a escolher a escrever o nome dele, sabe? A reconhecer os números de 1 a 10 e coisas do tipo. E a Luísa estava falando agora dessa questão de folha do supermercado, e essa questão de como a matemática concreta é importante, isso me lembrou que... foi até com a Petrina, inclusive, esse aluno. Isso me lembrou que uma das coisas que a gente usava bastante para ensinar ele essas coisas era a folha de supermercado. Nossa, e eu lembro até hoje a felicidade que foi, tanto dele quanto nossa, né, também. E o dia que ele virou para a gente e falou que ele conseguiu ir no supermercado sozinho e comprar 2 pacotes de biscoito que ele queria. E ele conseguiu contar o troco de volta. Mas, nossa, eu lembro claramente da gente indo para a escola com os folhetinhos do supermercado, mostrando para ele o preço, que, ó, esse 2,89 aqui custa essa nota aqui e essas moedinhas aqui. Se você entregar R$ 5, o troco vai ser isso aqui. E, nossa, essa questão da matemática concreta eu acho muito importante. Claro, é importante você... Nem sempre isso vai ser possível, então é importante você mostrar para o menino, por exemplo, que uma área de um quadrado é base vezes lado vezes lado, base vezes altura, que seja. Mas eu também acho extremamente importante você concretizar isso, sabe? Você desenhar um quadradinho, mostrar que a área é isso, ou esse caso dos preços. E modelagem é uma coisa que eu acho que faz isso muito bem mesmo. Posso falar? Que eu não vejo local aqui de levantar a mão, porque eu não consigo mexer muita coisa, não. Sim, vai lá, Cris. Tá. Aqui, que eu tô muito assim, entusiasmada até com um livro aqui, porque ele é da Rede Pitágoras. Eu tenho um sobrinho que ele estuda pela Rede Pitágoras, então esse livro é de lá. São livros que eles adotaram. E eu estou lendo aqui, por ser um caderno do 1º ano da série Iniciais, ele estuda também gráficos, só que não fala direto a palavra gráfico. Eles utilizam de outros meios para chegar o gráfico. Então, eles querem ensinar a quantidade de alguma coisa, então eles utilizam todos os subterfúgios que eles podem utilizar. Eles fazem tabela, depois colocam os valores da tabela, sem utilizar a palavra gráfico. No finalzinho é que eles falam tabela, falam gráfico, né? Que eu achei interessante isso. Esse conteúdo que eu acho que chama tratamento da informação. Ah, tá. Eu acho que é isso mesmo. Mas então, eu estou até utilizando ele para fazer alguns trabalhos, né? Responder algumas perguntas. Aí, quando vocês falaram em modelagem, então, eu pensei que modelagem se tratasse de projetos. Desenvolvimento de algum projeto, desenvolvimento de
alguma coisa, que quando eu li aqui o texto, eu li tudo direitinho, aí vocês falando agora que me esclareceu mais, deu para mim ver o que é realmente que vocês estão trabalhando, o que está sendo mostrado, que chega a ser um projeto. Aí, quando você. E aproveitando também um gancho aí, quando você falou que geralmente o professor de matemática fica quietinho lá, tem escola que trabalha só com projeto. Por exemplo, o Mariolinho tem Contagem, onde eu trabalhei, tinha interdisciplinaridade, tanto que no final do semestre, a gente tinha que abrir cada área apresentava um trabalho ligado com outra área. Inclusive, foi a escola até que aquela menina que é coordenadora lá da FA estudou. Então, era uma escola de projeto. Não sei se ainda é, porque né, já aposentei lá em 2010, aí eu não sei como é que ficou a escola lá, mas trabalhava tudo dentro de projeto. Tudo era projeto. Então, o professor de qualquer área, lá eu era da área de educação física, e não era matemática só em BH. Lá a gente tinha que apresentar um trabalho ligado às outras áreas. Então, eu não podia escolher a área, tinha que ser integrada a todas as áreas. Então, toda disciplina tinha que estar trabalhando em conjunto. Tinha que apresentar alguma coisa, que eu achei que foi uma coisa muito, muito boa. Então, foi lá também aprendi muitas coisas boas. Aí deixa eu só aproveitar então a fala da Creuza para esclarecer aqui, Marcos, dá licencinha. A modelagem ela pode acontecer em projetos maiores ou pode ser uma atividade pequena em uma aula, né? Se a gente pegar um livro de cálculo, por exemplo, né, que tem aqueles problemas assim, de meia-vida, do elemento não sei o quê, né, uma quantidade X da substância tal se desintegra, e sabe, isso é uma modelagem matemática, sabe, é um probleminha pequeno, local, que você faz em 5 minutos. Ou você pode ter um projeto mais amplo, tipo o projeto Mar de Lama, que a Petrina realizou com a turma dela. E é por isso que eu falo que tem interseções com outras metodologias de ensino, né? Porque quando você toma dimensões maiores, a modelagem começa a ficar parecido com pedagogia de projetos. Mas se você pega um problema menor e resolve, né, uma aula, por exemplo, ele já é parecido com resolução de problemas. Né? Então, por isso é que eu coloco assim como elementos definidores de uma atividade de modelagem, você partir de um problema da realidade, não é problema fictício, não é problema artificial, você parte de um problema da realidade e usa a matemática para resolver esse problema. E aí, dependendo da amplitude do problema, você pode resolvê-lo rapidamente ou demorar um semestre para fazer isso, tá? Era só para esclarecer esses diferentes tamanhos da atividade. Marcos? Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar o grupo pela apresentação de vocês. Eu sou aqui da turma da noite, mas eu vim cá acompanhar. E você falou exatamente o que eu estava pensando, Jussara. Eu ia comentar isso que você comentou agora. A leitura desse artigo me deixou muito surpreso, porque, assim como o Alexandre, eu acho que eu fui, se eu não estou enganado, eu e o Alexandre fomos do mesmo grupo do PIBID, a gente dividiu essas mesmas experiências com esse menino aí que ele relatou que ele tinha perda de memória. Foi um trabalho até muito legal. E essa atividade que a Petrina fez do Mar de Lama foi a primeira experiência que eu tive com modelagem, se dando esse nome para a atividade. E eu sempre pensava que modelagem tinha que ser uma atividade grande, que ia durar aulas, semanas, com muita gente envolvida. E esse artigo foi muito bom para ilustrar a ideia de que modelagem pode ser um trabalho às vezes simples, que a gente vai gastar 1 ou 2 aulas e a gente consegue entreter os alunos. Aí eu gostei bastante da leitura, pois foi muito esclarecedora, que a gente tem poucos conhecimentos sobre esse tema, e esse texto veio para mostrar para a gente que modelagem pode ser muito útil para a gente e que a gente consegue fazer pequenas intervenções e ajudar demais os alunos, seja eles em qualquer série. A oficina 3, que está aí para a gente fazer, né, para vocês fazerem nessa semana,
é uma atividade até pequena, né? E tem a ver com um tema super atual, né? Com as vacinas. Então, e ali, mais ou menos, eu estou perguntando qual é o modelo matemático que está por trás para criar aqueles números da eficiência da vacina, eficácia das vacinas, né? Porque esses números não surgem assim, não caem do céu, né? De alguma forma eles são produzidos. E essa maneira de produzir esses números, né, é um modelo matemático. Então, fica aí o convite para fazer a oficina e também para aproveitar e convidar para a próxima aula, né, na terça-feira da semana que vem, que a gente vai ter a participação do grupo de discussões sobre modelagem na educação matemática, que é um grupo no ISEX, o FMG, nossa casa, que se dedica a estudar e fazer modelagem matemática. Tá? O grupo a aula vai ser às 18 horas, tá? Conjuntamente com a turma TZ e TE, e aí o grupo vai contar sobre essa experiência, né, do que o grupo faz e falar mais um pouco sobre modelagem. Tá? Então, são esse pacotinho final da disciplina, né, de 3 aulas, para discutir esse tema, modelagem em números. E aí, né, a gente tem uma oficina, a gente tem o seminário e a gente tem a participação do grupo de discussões na terça-feira, tá? Para a gente discutir o tempo todo nessas 3 aulas essa tendência da educação matemática. E eu acrescento que quem tiver curiosidade sobre o assunto, essa é a minha área de pesquisa na educação matemática. Então, só mandar um e-mail aí que eu passo um monte de dicas e referências. Mas o grupo na terça-feira vai fazer isso de uma forma mais ampla. Então, venham à aula na terça-feira. Eu quero aproveitar, Jussara, dar uma explicação pessoal. Esse menino da 4ª série, aluno da Petrina, 2 deles estão com a gente aqui no CTE do FMG, que de manhã só trabalha o pessoal que tem alguma deficiência. E a deficiência dele é a número 20. A gente chama de T20, que é o déficit de atenção. É a criança que não consegue gravar muito bem as coisas, ou que tem alguma dificuldade nesse sentido. Aí eu consegui para 2 alunos dessa escola, eles estão de manhã treinando lá no FMG, que é o CTE, que a parte da manhã só treina pessoal com deficiência, não só visual e física, mas a mental. Então, no caso dele, é deficiência mental. Eu ainda lembro desse menino na 4ª série, que eu ainda convidei a mãe dele, olha, tem o CTE que só trabalha com os alunos, tem um grupo que é só nesse nível. Então, esse menino, o CTE é o Centro de Treinamento da UFMG, o antigo CEL, a parte de baixo. Lá tem natação, tem taekwondo, tem o atletismo. Então, eu levei 2 alunos, estão treinando lá até hoje. Eles competem, participam dos jogos, que é o CPB, que é da Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que recebe a gente lá. Então, eles participam até hoje. Eles são alguns já saíram de lá, são ex-alunos e estão lá treinando conosco. Então, esse menino tem esse problema. Ele é número 20, então ele é T20. É a pessoa que tem déficit de atenção, que é o caso dele. Então, eles estão conosco lá, trabalhando. Foi da Petrina e de uma outra escola, que eu também estou gravando muitas coisas também, mas não. Então, tem alguns alunos lá conosco. Eu consegui, através do pessoal do FMG mesmo, que recebesse esse grupo de alunos. Muito bom. Esse menino, ele é T20. Ele tem uma deficiência. Ele é um menino deficiente que estuda na escola. Como tinha lá cadeirantes, eu só não vi visual, mas físico eu vi muitos. E eu convidei para eles irem para o FMG para poder treinar. Eles têm direito ao treinamento e toda assistência. Beleza. Grupo, está com vocês a palavra. Agora eu acho que mais é abrir esse espaço, né? Que a gente abriu já, né? E já tive
umas perguntas e umas discussões, mas agradecer a presença de todos e queríamos saber se tem mais alguma pergunta ou se tem mais alguma discussão a ser levantada sobre o assunto. Que eu acho que a gente já falou um monte, já discutiu um monte de coisa diferente, né? Mas talvez ainda tenha alguma coisa para ser perguntado aí. Olha, eu só gostaria de saber, essa forma que vocês trabalham e tudo, você faz um projeto, assim, por exemplo, questão, quantas aulas pode ser dada, a quantidade de aula que pode ser trabalhada, esse tipo de aula, se é um projeto, se é apenas um planejamento para tantas aulas, como seria feito isso? Pode fazer de vários tamanhos, Cleusa. Como eu disse, você pode fazer uma atividade menor para uma aula, ou você pode fazer um projeto para um ano inteiro. A única, o que, né, como eu disse, o que delimita o que é modelagem, na minha compreensão, é a gente partir de um problema real, e usar a matemática para resolver esse problema. E aí, dependendo da abertura do problema, da amplitude do problema, você vai gastar mais ou menos aulas. Então, tem atividades que o professor, tem projetos que o professor reserva uma aula por semana para aquela atividade, aí dura mais tempo. Tem outros que ele faz numa semana única, né? Usa todas as aulas daquela semana e desenvolve aquilo ali. Então, assim, depende da, do quanto o professor quer abordar aquilo ali, né? Pode acontecer do professor levar o problema, a gente viu no artigo de hoje, né, 3 exemplos diferentes, os 2 primeiros, as professoras levaram o problema, e no terceiro, os alunos, né, o problema veio dos alunos, né, e a professora ajudou na orientação em todos. Tem um grande protagonismo dos alunos em todos eles, né? E dependendo da segurança ou do conhecimento da professora, ela vai intervir mais, atuar mais ou menos, né? Quanto mais aberto a gente deixa para os estudantes, menos controle o professor tem. João Vitor, você ia falar? Eu acho que você cobriu basicamente o que eu ia falar, porque, por exemplo, a gente vê no vídeo do Mar de Lama, né, que eles falam quantos aulas eles demoraram, se eu não me engano, até a partir do momento que eles propuseram o projeto para os alunos, até quando terminaram, se eu não me engano, foi uma questão de 8 aulas, né? Mas lendo outros artigos sobre modelagem matemática e tudo mais, a gente vê que nem eu comentei que eu não comentei antes, varia muito essa questão de aulas, porque é um projeto que encaixa muito bem na interdisciplinaridade, mas também necessita do apoio da escola, né? Nem todas as escolas têm uma abertura tão grande para receber projetos que às vezes tomem aulas de professores de matérias diferentes, né? Mas mesmo assim, é que nem você já sabe, deu um exemplo de talvez dependendo do problema dependendo do problema que parte, né, o projeto, pode ser um projeto que pode ser levado por meses ou até um ano escolar inteiro, porque de problemas, às vezes de perguntas pequenas, vem problemas grandes, né? Então, ensinar diversas coisas a partir desse problema de modelagem matemática e ir resolvendo com os alunos junto, de acordo com cada conhecimento diferente que eles vão aprendendo e cada método diferente que os alunos vão usando, é bem amplo, né? Como a gente pode utilizar isso na sala de aula, mas eu acho que o que eu tirei muito desse trabalho para mim é que a gente está acostumado há muito tempo a ver as famosas situações de problemas na sala de aula, né? E você trazer elas de um jeito diferente, que é através da modelagem matemática, que é que nem você comentou, a questão de trazer para a realidade do aluno, que é a proposta original é um grão de cevada, mas que aluno no Brasil tem um grão de cevada? Não, faz um grão de arroz para o aluno, entendeu? Trazer isso para a realidade dele e usar do que se tem disponível e essa interação com os alunos muda muito essa maneira de ser ensinada, né? No fim você tem um resultado, às vezes, que saindo do tradicional,
você está perdendo muito tempo com esses alunos, mas às vezes os alunos aprenderam a matéria muito melhor do que se eles tivessem sentado na cadeira só fazendo conta atrás de conta, né? Porque eles realmente viram uma utilidade e um método de utilizar diferentes conhecimentos matemáticos. Muito bom, Jovito. E aí, turma? Tudo? Podemos concluir? Por mim, sim. Beleza, então. Grupo, quer completar mais alguma coisa? Turma, alguma pergunta? Eu só queria agradecer a participação de todo mundo aí, que é bem importante. A gente fica bem aflito aqui do outro lado, achando que não vai gerar discussão, mas sempre acaba gerando uma discussão ou outra. E essa que é a parte legal de se discutir esse tipo de assunto. As pessoas trazem coisas que aconteceram com elas, experiências, esse tipo de coisa. Isso enriquece muito mais do que qualquer apresentação que a gente poderia ter feito aqui. É compartilhar experiências, opiniões e tudo mais. E trabalhar com a modelagem é assim, viu, Pedro? A gente, na hora que a gente tira o controle das mãos do professor, pode acontecer qualquer coisa, aí dá aquele friozinho na barriga. E se os alunos se negarem a fazer, o que eu faço? Eu só queria agradecer também a participação de todo mundo aí, a galera que participou da discussão, que assistiu a apresentação. O Jussara também pela oportunidade. E é isso. Valeu, grupo. Muito obrigada. E bacana todos os exemplos que vocês trouxeram, para além do artigo. Muito bom. Só uma última coisa, eu vou mandar no grupo o artigo, os links dos vídeos, só para deixar lá se alguém quiser ver, se alguém, sei lá, está fazendo uma outra matéria, isso de alguma forma tangenciou, eu vou mandar no grupo do WhatsApp para todo mundo ter acesso. Até quem não veio na aula mesmo. O artigo tem, já tá sim, sim, mas é só para ficar de fácil acesso mesmo. Tá joia. Obrigada, Pedro. Então, gente, fica o convite para terça-feira que vem, tá? Às 18 horas. Aqui nesse mesmo espaço do Teams. Um abraço, então, para vocês. Muito obrigada. A nossa de 5 horas, então, não terá? Não, a nossa vai ser 18, porque vão ser as duas turmas juntas, Cleusa. Então, a gente fica um pouquinho, meia hora na turma de 5, começando às 18 horas, meia hora de intervalo e meia hora na turma de 7 da noite. Porque aí contempla as duas turmas e atrapalha as duas turmas. Não, só para mim poder olhar aqui em casa, que eu tenho umas coisas que eu tenho que fazer, para mim poder já deixar tudo organizado. De qualquer forma, eu vou deixar gravado, tá, gente? Porque como é um horário diferente, pode ser que alguém não possa participar o tempo todo, mas eu estou fazendo uma aula só, porque como a gente vai ter um convidado, né, o grupo vai vir, fica ruim a gente fazer de 2 vezes, né? Então a gente vai se encontrar às 18 horas, terça-feira que vem, tá bom? Abraço para vocês. Obrigada, parabéns, grupo. Obrigado, Jussara. Tchau, Jussara. Obrigada, Jussara. Todo mundo. Semana para vocês, que Deus abençoe. Amém.